Oi, pessoal, hoje está aqui com o Eduardo Antonieto, nosso cliente Green Card B2MW, fisioterapeuta, que conseguiu a sua aprovação e recentemente fiz uma entrevista junto ao Consulado do Rio de Janeiro. Tudo bem, Eduardo? Como é que você está agora depois da entrevista? Aliviado, né, Gustavo? Graças a Deus, boa tarde a você e todos aí. Graças a Deus, bem aliviado, a sensação de dever cumprido, né? Conseguimos fazer a tarefa bem feita e tirar nota A na prova final aí. Os clientes ficam nervosos a partir da entrevista, né? É normal, é normal. E aí, Estados Unidos, Inevitável. eles não têm meias palavras, eles são um pouco diretos, assim, nessas entrevistas, né? Eles não têm muito tempo para ninguém, né? É verdade. Mas normalmente é administrativo, normalmente é só ver o papelado, ver se o nome está certo, fizeram um backcheck, né? Para ver se você não é terrorista, eletricista, essas coisas todas. Exato. E daí já, normalmente é prova, né? Mas o que você viu lá? Como é que foi? Você chegou lá, como é que era, assim? Na verdade, eu tive que fazer o CASV no dia anterior, né? Uhum. A gente agendou para o dia anterior, porque os demais CASVs não tinham agenda. E eu fiz o CASV no dia anterior, foi bem tranquilo, eu cheguei rapidamente, por ser visto de imigração, passei à frente de muitas pessoas, eu entrei até numa fila à parte. Fizemos em 30 minutos ali toda a coleta de digital e fotos faciais da família toda. Passamos o dia todo no Rio curtindo, depois não tinha mais nenhum compromisso para fazer. E no dia seguinte, acordamos bem cedo, porque tínhamos que estar às 7h40 no consulado. Chegamos ao consulado, uma fila gigantesca. Eu, por via das dúvidas, sempre vou questionar na portaria qual fila é, né? Claro. E aí, para nossa sorte, a fila que estava lá na esquina, com mais de 100 metros de comprimento, não era a nossa, era só para o pessoal de visto de turista. E para quem era EB2, no caso nosso, imigração, né, não tinha ninguém. Eu fui o primeiro a entrar, praticamente, assim. Já tinha algumas pessoas que haviam entrado antes, né? E aí passa, né, por todo o processo de segurança do consulado, né? Portas de metais ali que eu acredito que devam pesar uns 200 quilos cada uma, todas blindadas. Fizeram minha mulher voltar, né? Na verdade, quem voltou fui eu, porque ela entrou com uma bolsa e ali tinha a blusa de frio das crianças, e tinha um estojo de maquiagem dela e um óculos espelhado. O segurança pediu para voltar por causa do óculos espelhado. Não entendi muito bem, porque ela não ia usar um óculos espelhado dentro do consulado, mas mandaram, a gente foi lá, e aí você tem os guarda-volumes ali na frente do consulado, né? Certo. Guardei a sua bolsinha dela lá e aí eu voltei para dentro do consulado, passei novamente pelo detector de metais e fui para a sala de espera. E ali a gente chega, é aquele ambiente tenso, né? Todo mundo olha para você na hora que você está entrando e depois ninguém olha para mais ninguém, né? É aquela coisa, todo mundo tenso, o ar é tenso, seguranças olhando, você não ouve um pio, um ar-condicionado geladíssimo. Quem for fazer entrevista leva a blusa, porque lá dentro o ar é muito gelado. E aí o primeiro rapaz, que é um brasileiro, que eu me lembro bem, o nome dele é Alexi, chamou-nos e aí eu fiz o preenchimento de um formulário que posteriormente foi colocado lá dentro com os cônsuls. Passei por uma entrevista prévia com uma brasileira, onde ela fez toda a avaliação, né, deu uma folheada nos documentos, viu que quem éramos nós, se batia tudo que estava lá, e ela deu o ok nesses documentos. Nós voltamos, sentamos numa outra coluna de cadeiras ali, ficamos aguardando, né? Muitos casais com filhos na mesma faixa etária que os meus, 5, 10 anos ali, casais novos, né? Não sei se todos eram EB2NW como o meu, mas aparentemente pareciam ser. Tinha um casal à minha frente que era EB2NW, tinha duas irmãs que estavam fazendo visto de família, e aí, por fim das contas, eram dois cônsuls entrevistando, um homem e uma mulher. A mulher, uma mulher que eu já sabia por colegas que haviam passado pela entrevista, que era uma mulher muito ríspida, muito rude, sem meias palavras, né, muito seca. Essa mulher, ela deu
4 negativas antes da minha chamada. Foram 3 casais com filhos, aliás, 2 casais com filho, 1 casal sem filho e as 2 irmãs que estavam fazendo por família, porque elas já não tinham mais 18 anos, né? Então essa negativa foi pela idade, então. Foi claramente. Exatamente. O pai das meninas mora lá nos Estados Unidos, em Boston, e a madrasta que estava fazendo para elas. E o fato delas terem 21 e 23 anos foi o fato de ter o visto delas negado, né? Olha só. E nessa ocasião você vê 4 pessoas antes de você tomar uma negativa ali, né? Você tá tenso, você vê as pessoas tomando negativa, você fala, meu Deus do céu, o que vai ser de mim, né? E para nossa sorte, fomos chamados pelo outro cônsul, que é um rapaz moreno, por volta de uns 32 anos, um cara extremamente simpático, totalmente diferente da mulher, e ele nos fez 4 perguntas, foram perguntas direcionadas à profissão. A primeira pergunta foi em qual área eu era formado, eu falei que eu era fisioterapeuta. Ele perguntou qual era o nosso projeto, eu falei que era o ventilador mecânico, e depois ele perguntou se eu já trabalhava com essa representação de ventiladores mecânicos no Brasil. Eu disse que não, que se trataria de um projeto onde nós procuraríamos parceiros americanos para que tal evento acontecesse, né? Ele perguntou, por último, quanto tempo eu era formado. Eu falei que era 18 anos e meio. Ele falou, ok, o visto de vocês foi aprovado, sejam bem-vindos aos Estados Unidos. Isso tudo demorou 2 minutos. 2 minutos. Que legal. Mas foi isso. Veio ali que o coração para de bater, né? Tenho certeza. Só para comentar com quem está ouvindo aqui, né, o teu depoimento, né, essa coisa o teu visto foi negado, principalmente para o B2NW e B1, às vezes é só o exame médico não chegou a tempo. Exato. Tem umas clínicas que demoram para mandar, aí ela fala, está faltando documentação. Em vez de ela falar assim, olha, faltou só um documento aqui, vai chegar no teu correio daqui umas 2 semanas, por algum motivo, eu já vi várias vezes que ela usou essa palavra, se o visto foi negado. Eu tive um cliente que saiu destruído disso aí, e ele queria entender o que tinha acontecido errado, porque não tinha nada a ver com a clínica, nem com o exame médico. A gente tentou acalmar ele, deu mais uma semana, chegou já na casa dele, o passaporte dele já com o visto de imigrante colado já, né? Porque era só uma questão de chegar. É a questão que a gente acabou de falar, que eles não têm meias palavras, né? Eles não têm essa lapidação na forma de falar, como a gente... Não. Não, simplesmente assim, ó, você por enquanto tá negado. Acabou. Eles falam assim, olha, o seu exame médico não chegou para nós até o momento, mas assim que chegar, o seu visto vai ser aprovado. Por enquanto, a gente vai ficar em stand-by e você vai receber os passaportes em casa. Eles não falam isso, eles simplesmente falam... Pois é. Olha, até agora, sim, na nossa prática, né, que a gente viu nos últimos 2 anos em consulado, eu só vi ser rejeitado quem mentiu em algum dado do seu perfil e o background check deles achou alguma coisa, mentiu que tinha uma dívida. Às vezes você não tem problema se tem uma dívida no Brasil, mas se você fala que você não tem dívidas, eles descobrem que você tem dívida, você mentiu. Isso aí é uma contravenção, né? Então, isso que grave, né? Porque eles já viu acontecer lá, não dos nossos clientes, mas que os clientes contam que viram ali, né? E aí, mais uma vez, tinha o Rio de Janeiro o dia inteiro para curtir. Depois de engolir o que estava entalado ali, né? Coisa boa, coisa boa. Saiu, foi curtir uma praia. Graças a Deus deu tudo certo. À noite pegamos o voo, retornamos para casa. A entrevista foi no dia 9 de fevereiro. Dia 17 de fevereiro, os passaportes chegaram em casa carimbados. Coisa boa. Lindos, maravilhosos. A coisa mais maravilhosa é você abrir aquele envelopão grandão. O meu processo veio junto no envelope. Vieram os 4 envelopes lacrados, que são abertos pelo oficial da imigração, lá na imigração americana, quando eu chegar. Exato. E veio uma cartilha, né, de como imigrar, né, saiba antes de ir, né. Então, é muito legal você poder receber isso tudo, ver que é o fruto de uma semente plantada num escritório de qualidade, bacana, legal, agradeço. Seriamente com os processos dos seus clientes. Eu tenho muito a agradecer a você sabe disso. A gente acabou tornando-se amigos diante de todo esse processo.
já indiquei várias pessoas a Strawberry America e continuarei indicando porque o escritório é muito bom, o escritório faz o processo da forma que tem que ser, e se a gente contrata o escritório para conduzir o processo, a gente tem que andar conforme a linha e pensamento do escritório. Então, essa é a minha dica que eu dou. Isso ajuda bastante. Eu sei que tem muita informação na internet, etc. Algumas pessoas ficam muito emocionalmente envolvidas, elas querem abraçar o mundo, todas as árvores da floresta, mas ao mesmo tempo, né? Mas realmente deixar um pouco, acreditar um pouco no trabalho, né? Dos profissionais, né? Dr. Jake, né? Contrata algum escritório para fazer o seu processo de migração, você tem que estar sujeito ao que o escritório pensa, né? A forma de trabalho, a forma de que pode dar certo, aonde vai dar errado, então tem que alinhar isso diretamente com o escritório, isso é muito importante. O que eu tenho falado para alguns clientes se você está gastando milhares de dólares com isso, deixa o teu dinheiro trabalhar para você, vai descansar, vai dormir bem. Mas confia um pouco, né? Foi a minha escolha, antes de eu decidir, né, de eu optar por escolher o escritório de imigração, eu ia fazer toda a petição sozinho, né? E no fim das contas, eu falei, é um processo muito importante. É um processo que exige muita dedicação, há muitos detalhes, e qualquer vacilo vai atrasar grandiosamente no tempo, vai fazer a pessoa perder dinheiro, porque as taxas são todas em dólares. Então, eu falei assim, por que não pagar um pouco mais, mas ao mesmo tempo ter a segurança de que você entregou na mão de pessoas certas, de pessoas que fazem o correto por isso, né? Bacana, então, legal. Assim, é muito importante isso, eu acho que é extremamente válido. É caro? Depende do teu ponto de vista, daquilo que você olha ao seu redor hoje e daquilo que você quer alcançar no futuro. Verdade. Investimento, de certa maneira, né? Eu tenho certeza que todo investimento realizado será coberto em 6 meses de salário nos Estados Unidos. E aí eu tenho uma vida inteira para viver agora para frente, né? Investimento, é um investimento. Isso é um investimento. Como é que estão os planos, Eduardo, lá? O que você tem programado lá para a tua vida nos Estados Unidos? Eu tenho feito os contatos com corretores de imóveis. Como eu tenho 2 filhas de 5 e 10 anos, eu preciso escolher escolas compatíveis para as idades, escolas boas, e aí quem já está no meio dessa imigração sabe que o valor do aluguel das casas está atrelado diretamente às notas das escolas. Interessante isso, né? Bem diferente do Brasil, né? Você colocar o seu filho numa escola nota A, automaticamente o valor do seu aluguel também vai ser puxado, né? Temos que, já estou olhando também a parte de seguro de saúde, né? Plano de saúde, que é importantíssimo. Você tem 60 dias a partir da sua entrada nos Estados Unidos para se filiar a um programa Obamacare de plano de saúde, caso você queira, ou se você quiser sair fazer um particular mais caro, pode fazer. O Obamacare ele é igual ao imposto de renda, você paga de acordo com a sua rentabilidade. Se você ganha muito, você vai pagar um pouco mais caro. Se você ganha pouco, o plano de saúde vai ser mais barato para você. Fora isso, compra de carro, né? Eu já estou pegando contato de vendedores de carro, que é muito importante, porque para onde eu quero ir, que é Orlando, não tem um sistema de transporte público que abrange toda a região, então você é raro nos Estados Unidos. 2 carros, né? No caso, para mim, com a minha esposa. Contador, importantíssimo. Muito importante. Muito importantíssimo, porque ali nos Estados Unidos você não pode dar vacilo com a Receita Federal, vamos dizer assim, né? Isso, O contador é importante para que ele possa... Você acabou tá fazendo com a OpenBiz lá que eu recomendei, ou você achou um outro? Então, na verdade, ainda eu estou me programando para ver como eu vou chegar lá e sentir o mercado, né?
Ah, claro. A priori, como é uma área nova de se trabalhar, existe uma inconstância, uma certa incerteza, né, de como o mercado vai absorver ou não isto, né? Claro, com Em certeza. contrapartida, eu sou fisioterapeuta, né, como a gente já falou, eu tenho estudado também para que eu possa prestar a prova de revalidação do meu diploma Claro. e automaticamente ter a minha clínica nos Estados Unidos, né? Eu acredito que você, tendo uma clínica com uma representação do business plan, traz mais segurança, mais visibilidade, e isso Uhum. também pode atrair mais companheiros no sentido de fazer uma sociedade nesse sentido, né? Claro, claro. Uhum. É isso. Mas o contador realmente é importante porque é muito complexa a tributação americana e até no nosso escritório a gente foi ver como pagar menos impostos e como fazer para pagar alguns fornecedores da Europa. Eu falei com 3 contadores e dos 3, um falou uma coisa, o outro falou uma terceira. No final, o último foi que realmente sabia de como pagar corretamente sem pagar impostos, né? Ou seja, a gente economizou 30% de impostos configurando a declaração da maneira certa, né? Importante. Então, realmente tem que falar com 2, 3 pessoas até. O ideal é você fazer Isso é porque, a princípio, assim, você como green card holder, se você não tiver renda, você não precisa pagar, claro, obviamente, né? Mas a partir do momento que você começar a ter uma renda, até para ver se você continuar a ter alguma renda oriunda do Brasil, tem alguns limites de isenção que você tem que tapar, porque depois desse limite de isenção você também tem que declarar, inclusive, que você ganha no Brasil, né? Então, os Estados Unidos é diferente, né? é diferente, é bem diferente. Mas é isso, quem entra num processo desse, ele não entra com uma venda nos olhos, ele vem se preparando ao longo de anos. Sim. Uhum. Eu vim me preparando fez ontem, né? 3 anos que eu comecei o processo, 26 de fevereiro. Bacana. E foram muito importantes esses 3 anos, porque foram muitos vídeos assistidos no YouTube, muitos tutoriais, Uhum. muitos vídeos de advogados de imigração para inteirar-me do assunto, Uhum. Uhum. a questão das moradias, das escolas, dos planos de saúde, de contador. Então, assim, você tem que... É uma mudança muito, muito grande, muito importante, aonde você praticamente vai renascer do zero ali, né? Você entra num país, você não é ninguém, você é uma pessoa que não conhece nada do sistema e você vai ter que aprender isso no dia a dia. Se você se antecipar a isso, como eu fiz, né, há 3 anos, tudo, você já chega com uma base mais sólida, você provavelmente vai enfrentar menos dificuldades, porque você já vai saber como é que funciona o sistema ali, né? Uhum. Então, isso é muito importante, né? Você se inteirar daquele local para onde você vai se mudar. Isso é fundamental. Com certeza, é isso aí. Eduardo, a gente deseja o maior sucesso ainda agora no final da tua jornada. Obrigado. Continuando à disposição, né? Sim. E logo, logo você está recebendo teu green card. Amém. E uma nova vida que inicia nos Estados Unidos, né? Vamos conversando aí, me informando aí como vão as coisas. Aí. Com certeza. Obrigado mais uma vez, viu? Obrigado de coração. Obrigado, Eduardo. Obrigado a você. Até mais.